né? Esqueci a nominata, pessoal. É bom nesses momentos que a emoção nos toma, né? É bom a gente seguir também, continuar seguindo aqui o ritual, né? Quero saudar a nossa querida deputada Benedita da Silva por tanta amor, tanta representatividade que ela tem para nós, e no mesmo tamanho, na mesma dimensão, a grande deputada Jandira Fegali, essa defensora da cultura, de toda notícia que a gente tem. Eu, como artista também, né, nos momentos quando estava fora do governo, né, eu tenho 36 anos de carreira, então acompanhamos, deputada, algumas ações da senhora e do Congresso também. Então quero dar esse abraço e parabenizar desde já por tudo que a senhora lutou e luta na construção desse momento da política nacional Aldir Blanc. Meu companheiro de luta também no Ministério da Cultura, nessa administração, Márcio Tavares, secretário executivo. Também a viúva do Aldir Blanc, a Marissa Freire, meu abraço. A emoção muito grande quando eu liguei para ela para falar, para convidá-la para esse ato, né? Que foi naquele mesmo dia, no dia 19, quando foi publicada o decreto, a assinatura do decreto, ela estava jogando as cinzas do poeta no mar. Então, um sinal muito, muito importante. Eu também me emocionei nesse momento. Também, assim, abraçar as filhas do Aldir Blanc aqui presentes, um abraço fraterno. Fabrício Noronha, secretário de Cultura do Espírito Santo, esse querido parceiro, né? Estou tendo a oportunidade de conhecer e aproximar cada vez mais. Tão importante esse fórum dos secretários de Cultura, nesse momento de reconstrução das políticas públicas da cultura no Brasil. Cláudio Abrantes, secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, um abraço. Estamos também nos unindo ao Distrito Federal, que temos aí algumas coisas que queremos muito. Uma delas é a reforma do Teatro Nacional. A pedido do nosso presidente Lula, nós estamos querendo contar, estamos já trabalhando para isso, com fé em Deus nós teremos essa ação tão importante para nós. O Gabriel Portela, secretário municipal adjunto de Cultura de Belo Horizonte. Beijo, Gabriel, muito bom, viu, também ter o seu abraço, a sua força. O presidente, o Davi Terra, presidente do Fórum de Dirigentes Municipais de Cultura, que é lá da Bahia, também, Davi, força coletiva, estamos tendo nesse momento de reconstrução. Elier Jadson Silva, representante do Colegiado Setorial de Culturas Populares, prazer, coisa boa. Eduardo Barata, representando a Associação dos Produtores de Teatro, e na figura de Eduardo eu vou abraçar todos os artistas, produtores aqui presentes, aos dirigentes e servidores da equipe do Ministério da Cultura. Esse plano de carreira, a gente também está colado nisso aí, viu, gente? Tá? Eu acho importantíssimo a gente se debruçar também para apoiar os servidores nessa luta, porque trabalhar fazendo política pública, os servidores do Ministério da Cultura seguraram a vida do Ministério da Cultura, o pouco que restava, e se não fossem os servidores, eu acho que do governo, muita coisa nós não teríamos mais alcançado. Então, vale a luta e vale o apoio. Vocês sabem que nós somos do diálogo, estamos abertos. Esse é o governo da democracia, é um ministério que dialoga, e a gente quer também apoiar essa luta. E quero abraçar aqui a todos os nossos secretários que já foram citados, mas é muito importante, porque a gente não faz nada sozinho. E política pública também não se executa sem pessoas, sem gestores, pessoas que queiram fazer com responsabilidade. Porque não é uma mágica, não é uma mágica.
A gente que está lá dentro, trabalhando, executando isso, com 20% a menos da força de trabalho do que era em 2016, a gente é que sabe o que foi que a gente pegou para reconstruir e agora está colocando na rua. Não só a política Aldir Blanc, mas todos os projetos que os editais do Ministério da Cultura estão lançando, todos os dispositivos novos, muitas novidades que vêm nesse momento aproveitar isso, a oportunidade que o presidente Lula está nos dando, porque se não tiver gente no comando que queira fazer, não adianta a gente gritar. Então é a união da sociedade civil, é a união das empresas, estamos em diálogo com empresas e a união de todos nós que queremos um país mais democrático. Então nós estamos com essa abertura, um congresso também que acolhe as políticas públicas, se compreendem. Então isso é muito forte e precisamos aproveitar esse momento com toda essa força, porque só juntos que vamos conseguir trazer a cultura para uma política de Estado, que é isso que eu acho que vamos conquistar com esse momento histórico, com essa lei política nacional Aldir Blanc. E os dirigentes das autarquias aqui presentes também, Alexandre Santini, Leandro Graça, também temos aqui a representação da Fundação Palmares. É muito importante essa união desse momento nosso. Juca Ferreira, ministro da Cultura também, um momento muito... trouxe ações também muito maravilhosas, também no momento com o Gilberto Gil. A Celina Leitão, vice-governadora do Distrito Federal, estamos tendo esse abraço. Marcelo Queiroz, presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, uma grande força também para estarmos aqui nesse momento. E os artistas de Ribeiro, Moacir Luz e Samba do Trabalhador, que iremos contemplar daqui a pouquinho, Adriana Lessa, todos aqui presentes, a imprensa aqui presente, muito importante. Um abraço também ao pessoal da Libra aqui, que eu acho que isso deve ser um grande exercício muscular. Eu estou precisando malhar, eu vou começar a aprender também, é uma boa coisa. Hoje é uma noite histórica, especial, sem precedentes para as políticas públicas da cultura desse país. Estamos entregando a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, uma política muito esperada em um momento tão grandioso. A Política Nacional Aldir Blanc é uma política cultural, um investimento histórico, vai garantir investimentos até 2027, com repasses anuais do governo federal de 3 bilhões, totalizando 15 bilhões nos próximos 5 anos. É o maior investimento em cultura da história do Brasil, de forma descentralizada, alcançando a todos os cantos do nosso imenso país. É uma honra para mim e para nós do Sistema MINC concretizarmos com a implementação da Política Nacional Aldir Blanc uma missão que o presidente Lula nos deu, que é fazer com que o direito à cultura se torne uma política pública de Estado que reflete a imensidão e a grandeza de um país tão criativo, de um povo tão criativo como é o nosso Brasil. Quando recebemos o MINC, nós tínhamos à nossa frente algumas missões. A primeira delas foi reconstruir o Ministério da Cultura após momentos tão difíceis para o setor cultural e as políticas culturais do nosso país. Na nossa chegada, no dia 8 de janeiro, houve uma tentativa de golpe à nossa democracia, resultando em um desrespeito e ataque ao nosso patrimônio artístico, de memória e histórico, que dificultou mais ainda esse processo de remontagem, de recriação do MINC. Mas também já estava previsto nesse primeiro ano de reconstrução nossas missões, as entregas e as ações de grande volume, como a execução da Lei Paulo Gustavo, que significou um resgate e um estreitamento de interlocução do MINC com os entes federados. A Lei Paulo Gustavo teve aderência de 98% de cidades do Brasil que enviaram seus planos de ação para o Ministério da Cultura. Mas para isso acontecer, houveram as caravanas do MINC em todos os estados do Brasil estabelecendo esse diálogo. Isso foi construído com a presença de pessoas do Ministério da Cultura nessas cidades. Um trabalho imenso, e em 40 dias nós conseguimos essa aderência e graças também a esse conjunto de ações. A Lei Paulo Gustavo, na grande maioria dos municípios do nosso país, agora estão executando esses editais.
Estamos trabalhando no Congresso para aprovação e a prorrogação até meados de 2024, que é um apelo que nós recebemos e estamos também aderentes a isso, porque precisamos garantir qualidade nessa edição dessa grande lei. O terceiro importante movimento do nosso Ministério está em execução da Política Nacional Aldir Blanc, que tivemos que resgatar o histórico da Lei 1 e concluir os processos de prestação de contas de mais de 2.000 prefeituras, porque queremos executar políticas públicas de forma responsável. Essa ação, eu quero uma salva de palmas também para a equipe do Ministério da Cultura que se debruçou para fazer esse resgate. Essa ação nos permitiu preparar esse grande momento, acender o Sistema Nacional de Cultura, implementar a Política Nacional Aldir Blanc, que vai irrigar o fazer cultural pelos próximos 5 anos, proporcionando um desenvolvimento acompanhado pelo Ministério da Cultura, para que possamos trazer novas possibilidades de esperança e de organização para o setor cultural brasileiro, dando uma resposta à sociedade e mostrando o potencial real que existe em nossa cultura como ferramenta de emancipação social e econômica do nosso país. A nossa luta não se deu sem aliados, é a nossa luta. O Ministério da Cultura carrega um legado imenso de todas as pessoas que já vieram antes de nós. A implementação da Política Nacional Aldir Blanc é fruto da resistência, da luta e do comprometimento de toda a sociedade civil, da classe artística, dos parlamentares, dos deputados e deputadas, senadores e senadores, das pessoas que trabalham, que fazem, que vivem e que são a cultura brasileira. A classe artística que resistiu e também lutou e luta pela democracia em nosso país e pelas políticas culturais mais dignas e duradouras. Em nome de vocês todos que estão aqui, os artistas presentes, produtores, técnicos, queremos assim um grande abraço, nos dar um grande abraço e dizer que estamos vivos, resistimos, nos unimos, ninguém largou a mão de ninguém, graças a Deus. Aqui também queria fazer um agradecimento especial à deputada Jandira Pegali, a quem saúdo e celebro, assim como a deputada Benedita da Silva, Paulo Rocha, Marcelo Queiroz, Humberto Costa, todos os deputados e deputadas, senadores e senadoras que têm na cultura uma causa do povo brasileiro. Obrigada por chegar até aqui e por esse momento histórico que nós estamos vivendo hoje para as políticas culturais. Quero homenagear também o outro grupo dos que fazem cultura, nossos gestores públicos, secretários, secretárias. Foi devido à intensa articulação de secretários e secretárias de cultura de todo o país que conseguimos chegar até aqui. Foi também a resistência dos servidores do Ministério da Cultura que nos momentos mais sombrios trabalharam para que o legado das gestões anteriores não se perdesse. Uma salva de palmas para os nossos servidores. E nós estamos sim unidos pela melhoria, pelo plano de carreira, vamos defender essa bandeira também. Esse momento de comprometimento dos estados, do município e da equipe do MIG será essencial para concretizar o sonho da Política Nacional Aldir Blanc, potente, inclusiva e inventiva. Uma das potencialidades e da força da Política Nacional Aldir Blanc está na maneira como essa estrutura. E o primeiro é a Política Nacional Cultura Viva, que conhece, que celebra e valoriza as práticas culturais em nosso país e das políticas culturais brasileiras mais inovadoras. A segunda, a política estruturante desse primeiro ano, são os territórios da cultura, com a política voltada para a construção de equipamentos culturais de qualidade, nos vazios de infraestrutura, dentro do nosso extenso ecossistema cultural, e uma das novidades são os Move-Cels, iniciativa construídas por meio de uma participação comunitária e arquiteturas sustentáveis e atentas às nossas diversidades, e que também são uma concretização de propostas prioritárias feitas na terceira Conferência Nacional de Cultura há 10 anos atrás. A lei, em homenagem ao escritor Aldir Blanc, carioca, cantador da luta contra a ditadura, poeta, contra as opressões e o silenciamento político, nos impulsionam também a continuarmos sonhando e acreditando na cultura. Jamais esqueceremos o grande Aldir Blanc. Obrigada pela construção
a sua contribuição ao nosso povo e à nossa cultura. Agradeço aqui na presença da sua família, que hoje aqui está presente para receber também essa nossa homenagem. Celebramos hoje também o Fazer Cultural como uma prática posturada em nosso tecido nacional, que está presente em toda a extensão do nosso território e que sustenta pela inventividade do nosso povo, pelas tecnologias ancestrais de sobrevivência e existência dos povos originários e do povo negro. Que esse momento seja um símbolo para a revolução e fortalecimento das nossas pautas coletivas. Que o nosso compromisso pela cultura do Brasil seja renovado mais uma vez. Que possamos garantir possibilidades de acesso, permitindo que o fomento e o investimento cheguem a todas as pontas, a todos os territórios. Que seja uma maneira de empoderamento e que valorize a autoestima dos trabalhadores e trabalhadoras, fazedores e fazedoras da cultura do Brasil. Que possamos criar novas oportunidades para as futuras gerações, fortalecendo também a economia da cultura. Com a missão que o nosso presidente Lula nos deu, reforçamos também a obrigação constitucional da União, dos estados e municípios de criar e articular políticas públicas culturais que entendam o fazer cultural do nosso país, que é múltiplo e diverso. A Política Nacional Aldir Blanc é o resultado da nossa busca permanente pelo diálogo e é uma política pública feita por uma pluralidade de vozes na construção de um pacto federativo para a cultura que respeita a nossa diversidade, que celebra e valoriza a nossa criatividade e que se torna, na verdade, uma revolução. É nosso olhar o nosso país e dizer: nós estamos vendo, nós sentimos, nós enxergamos, nós celebramos todos os fazedores e fazedoras de cultura do Brasil que carregam no seu DNA essa arte e essa cultura brasileira. Minha gente querida, estamos apenas no começo dessa tão sonhada e merecida revolução cultural. Viva a cultura brasileira, viva Aldir Blanc, viva a política nacional Aldir Blanc. Beijo a todos.